Vamos então para esta nova realidade no Banco Espírito Santo, pelo menos em termos simbólicos, com o Vítor Bento à frente do banco. Estamos aqui perante uma nova oportunidade, de facto, para que a situação pelo menos se acalme, ou acredita que ainda estamos longe de ver a luz ao fundo do túnel? Boa tarde, antes de mais. Bom, eu acho que não há nenhuma nova situação, há uma tentativa de disfarçar uma situação que é gravíssima e que levanta em primeiro lugar a questão que já aqui há umas semanas atrás tinha referido muito de passagem, mas de facto tinha ficado prometido que voltávamos ao BES e voltámos. É verdade. E voltámos, que é o que é que andou a fazer o supervisor durante todo este tempo, porque depois, quer dizer, o Banco de Portugal, depois de ter deixado de poder emitir moeda, ficou praticamente reduzido a um órgão de supervisão, até que, enfim, o imperialismo financeiro alemão imponha a passagem dessa última competência do Banco de Portugal para uma instituição a nível europeu. E essa supervisão tem deixado mais do que a desejar. Então, nós já conhecíamos os casos cometidos pelos energúmenos financeiros cavaquistas do BPN e da SLN, que passaram completamente sob os olhos do Sr. Vítor Constâncio. As histórias do BPP, as do BPN não estão ainda completamente contabilizadas, mas significarão qualquer coisa, pelo menos, como 9 mil milhões de euros. As do BPP, que não se conhecem exatamente a dimensão, e a verdade é que, e eu queria dizer isto, enfim, com toda a clareza, no dia 15 de abril deste ano, no jornal do meu pequeno partido, o MRPP, o Luta Polar, foi publicado um artigo que tinha por título Banco de Portugal e o BES, quem supervisiona o supervisor? E onde se chamava exatamente a atenção, não apenas para estas circunstâncias que eu acabei de referir, como pelo facto de o relatório de contas que tinha sido apresentado, entregue na Bolsa no dia 10 de abril, para se apresentar à Assembleia Geral do Grupo, que se realizaria no dia 5 de maio, demonstrava que, de facto, o BES estava a fazer exatamente a mesma manobra que já tinha sido feita no banco e no grupo do Oliveira e Costa, e que significava colocar em depositantes e clientes de retalho do BES títulos de dívida emitidas por empresas do Grupo Espírito Santo, ou seja, o BES funcionava como uma espécie de banco de fundamento a taxas de juros miseráveis e sem quaisquer garantias reais de financiamento para as empresas do próprio grupo. E isso representava, nessa altura, títulos de dívida emitidos por empresas do Grupo Espírito Santo e colocadas em clientes de retalho do BES, ascendiam na altura astronómica montante de 2.130 milhões. A isto depois ficou-se a conhecer que não se sabia do paradeiro de qualquer coisa como 5 mil milhões, os tristemente célebres 5 mil milhões em Angola. E agora, à medida que se vai destapando a tampa, vai-se verificando que aquilo que é uma trafolhice jurídico-financeira proibida terminantemente pela lei, que é exatamente este tipo de operação que acabei de referir, tem afinal uma dimensão muito maior. E depois isto é tratado de uma forma científica ou eufemística de exposição do banco a isto e aquilo outro. Não há exposição nenhuma, há uma utilização de um banco para uma finalidade que é ilegal, que é exatamente a de servir para a colocação de títulos de dívida de empresas do próprio grupo. E, portanto, eu julgo que os tempos mais próximos do que vão revelar é que o buraco é muito maior do que aquilo que se está a falar neste momento. E, portanto, é capaz de ir a cerca de 2 dezenas de milhares de milhões de euros. Mas também há dois outros pontos, e termino já. Por um lado, a circunstância de o Governo, na altura, ter impedido a concessão pela Caixa Geral de Depósitos de um empréstimo de emergência solicitado pelo Sr. Espírito Santo, ao Sr. Ricardo Salgado, para fazer face a pagamentos imediatos, o que mostra que o Governo tem o conhecimento, seguramente, de que, por um lado, a Caixa Geral de Depósitos também, à custa dos financiamentos dos buracos do BPN e outras coisas, também está falida, e, por outro lado, que o buraco do Grupo BES é muito maior, seguramente, do que esses 2.500 milhões de euros que foram. E, portanto, o que isto mostra é que nós temos um sistema bancário que, ao longo dos anos, se foi enchendo de dinheiro os respectivos acionistas, fazendo lucros absolutamente fabulosos à custa de um jogo permitido e incentivado pela regra da União Europeia,
que não permite aos Estados que se financiem junto do Banco Central, mas permite aos bancos vão buscar dinheiro emprestado ao Banco Central a 0,5% ao ano e que depois emprestem aos Estados, aos particulares e às empresas as taxas de juros 2, 3, 4, 5, 6 vezes superiores a isso, se enchessem com lucros absolutamente fabulosos, já mesmo em períodos de crise, nós estamos a falar de lucros da ordem dos milhares de milhões. Deixe-me passar aqui a palavra. E em vez de terem sido utilizados para capitalizar os bancos, o que serviram foi para distribuir pelos acionistas, ao mesmo tempo que esses mesmos bancos prestavam este tipo de negociatas. García Pereira, e Vítor Bento falou hoje num comunicado enviado aos colaboradores, não falou ao mercado, não falou aos portugueses, nem tão pouco saberia eu se é isso que ele devia fazer, mas acha que esta abordagem, esta comunicação interna antes de externa foi uma boa opção? Bom, vamos lá ver. Primeiro, permitam uma nota de humor, mas que é simultaneamente uma observação crítica. De facto, eu acho que neste momento há uma dúvida angustiante é de saber qual é o quadro superior próximo de Cavaco Silva do PSD que ainda não está na nova administração do BES. E, de facto, só isso demonstra que não pelo seu currículo podem ser julgadas pela sua filiação partidária, parece-me que não será a melhor solução. O seu currículo, numa altura em que se impunha, de facto, que não fossem pessoas ligadas precisamente ao poder instituído e à supervisão e à tutela governamental, quem lá se coloca são exatamente pessoas dessa área. Mas independentemente pela sua competência, não pela sua filiação partidária, certamente. O currículo tem muito que se lhe diga em relação a qualquer das pessoas que foi nomeada. E a opinião divide-se, obviamente. Claro, obviamente. Mas é óbvio que tem um significado político, visto como tem um significado político o atual governador do Banco de Portugal nunca ter visto nenhum problema em qualquer das atitudes e situações em que o Grupo Espírito Santo e o próprio banco e o seu principal responsável estiveram envolvidos, considerando-o sempre idóneo. Tem um pequeno esquecimento da declaração de uns milhões de euros para o IRS. Não deixa de ser idóneo para esse efeito. O Banco Espírito Santo está metido em situações obscuras e o respectivo grupo, desde o célebre história dos sobreiros até uma série de outras mais recentes, e nunca se levantou qualquer problema de supervisão. Porque quando se janta todos os dias com os presidentes dos bancos, é difícil ter-se uma posição de distanciamento em relação a eles. Segundo lugar, também me parece importante, a comunicação é obviamente uma comunicação para o exterior disfarçada de comunicação para o interior. E o problema é que isto não se resolve como comunicações. O problema resolve-se, de facto, com tomada de medidas que deveriam ter sido tomadas ex ante. Quanto à situação financeira da Caixa Geral de Depósitos, deixaremos para outro programa, porque é evidente que é também um banco que está com enormes dificuldades e exatamente devido à sua utilização para tapar buracos que alguns criaram e todos os que trabalham pagaram em Portugal, mas eu queria aqui também salientar que um empréstimo bancário, se for pago, é um excelente negócio para o banco. As taxas de juros são praticadas e é precisamente por isso que, aliás, há até penalizações quando os devedores pretendem antecipar o pagamento do empréstimo. É precisamente porque a sua extensão no tempo representa um excelente negócio devido às taxas demasiado elevadas que são praticadas pelos bancos. Portanto, quando é recusado um empréstimo, isso significa que se faz uma apreciação da capacidade de solvabilidade do devedor e se chega à conclusão que ela é negativa. E essa decisão só tem esse significado. Faz-se um discurso político para dizer não há nenhum problema com o BES, mas ao mesmo tempo diz-se não é entidade digna de confiança para que lhe seja atribuído um empréstimo porque corríamos o risco de ele não ser retornado. É pedido um empréstimo por parte de uma empresa, seja ela banco ou seja uma empresa financeira ou outra qualquer, isso é uma operação comercial. E, portanto, não tem nada a ver com o facto de saber se são erros, se não são erros. Não estavam qualificados como tal na altura. O que acontece aqui é uma apreciação, de facto, sobre a capacidade de solvabilidade. E como o escândalo já é demasiado, os portugueses já estão fartos de ter que pagar do seu bolso. Quem trabalha, evidentemente, os responsáveis nunca os pagam. Quem trabalha tem de pagar do seu bolso, dos cortes nas pensões e nos salários, dos impostos. Então, como é evidente, aqui se recusou, de facto, esse empréstimo, ao mesmo tempo, para outros efeitos, se afirma isso. Já agora, salientar só uma coisa que é um escândalo. A mesma PT que anda a praticar atos de violação de leis laborais para com os seus trabalhadores, que levanta toda a espécie de obstáculos quanto a aumentos miseráveis de remuneração, é a mesma, visto que se trata de uma relação de compadrio, que meteu neste grupo quase 1.000 milhões de euros. Ou seja, para o empresário que vai lá bater à porta da Caixa Geral de Depósitos
ou de outro tipo de empresas uma operação financeira para se financiar para a sua atividade produtiva, exige que ele preste toda a espécie de garantias, assine letras e livranças em branco, meta na hipoteca os bens até à terceira geração. Quando é para os amigos, isto é feito desta forma. Fecha parênteses. Garcia Pereira, imagino que não esteja muito otimista relativamente nem a Jean-Claude Juncker, nem a qualquer um que... É um problema mais ideológico. Exatamente, que ocupasse aquele lugar, ainda assim, prevê-se diferenças de atuação e tem que ser uma resposta muito rápida. Diferenças pode haver de estilo, agora não podem alterar o essencial. Uma organização que desrespeita o princípio fundamental de um homem, leia-se um país, um voto, que se baseia na lógica do predomínio dos países mais fortes sobre os países mais fracos, que destruiu o último travão à imposição absoluta dessa posição dos países mais fortes com, digamos, o terminado direito de veto dos países mais fracos e o abandono da regra da unanimidade, e passou a permitir que 2 ou 3 países, liderados pela Alemanha, imponham a todos os restantes países as decisões que se impõem em defesa dos seus próprios interesses. Não, estes Estados Unidos não podem representar nem solidariedade nem desenvolvimento europeu. O desenvolvimento será sempre à custa será dos países mais fortes à custa dos países mais fracos. E este é que é o problema. A União Europeia é hoje uma superestrutura jurídica do grande capital financeiro alemão. Serve os interesses da senhora Merkel. É a política do espaço vital da Alemanha, não já com divisões Panzer, mas com instrumentos como o euro e outras. Então ficou animado quando talvez a Merkel saia. Não, vamos lá ver uma coisa. A organização, a lógica está, as pessoas desempenham algum papel, mas o fundamental está na lógica de funcionamento da organização. E a União Europeia é isto, e não se pode pensar, é a quadratura do círculo, pensar que pode haver desenvolvimento e solidariedade numa organização que se baseia precisamente na dominação de uns pelos outros.